Oi amigos da comunidade Power Builder, bem-vindos ao nosso tutorial de hoje, na qual veremos algumas funções PowerScript para incluir dinamicamente controles dentro do Ribbon Bar. Se você começou a trabalhar recentemente com o controle Ribbon Bar, terá notado de que o controle é um container de controles e que, graças a uma organização geralmente hierárquica, nos permite organizar todas as funções e opções que queremos fazer e disponibilizar para o usuário final. Nesta apresentação, gostaria de enfocar principalmente as categorias painéis e controles e ver algumas funções que vão permitir dinamicamente definir estas áreas. A primeira seção Category é uma seção que digamos que é mais alta hierarquia para organizar uma série de controles. Para esta aplicação e para este gráfico que temos neste slide, a aplicação conta com somente uma categoria, que se chama Home. Esta categoria pode ser subdividida por outro controle, que é conhecido como painel ou panel. E para esta aplicação temos 4 painéis: Window, Boards, Action e View. 4 painéis. E logo dentro dos painéis, os controles Large Button, Small Button, Checkbox, Combo Box, tal como vemos aqui na imagem. Todos esses controles, categorias e painéis podem ser criados em tempo de desenho, utilizando a ferramenta Ribbon Bar Builder, mas se queremos dinamicamente fazer uma inclusão em tempo de execução, podemos basear nos seguintes. Primeiro, partimos pelas classes que representam estes controles. Por exemplo, vemos aqui nesta lista de classe em PowerScript Ribbon, Category, Item, Ribbon, Panel, Item. E assim para os demais controles. Todos os demais controles como Combo Box, Checkbox, Large Button, Small Button continuam com o mesmo padrão do nome Ribbon na frente e logo Item no final. Ao lado direito deste slide temos um exemplo já utilizado PowerScript e definido, por exemplo, para a classe Ribbon Category Item. Um objeto, uma só variável. Também temos 2 variáveis para Panel e Largo Button. Se quisermos inserir uma categoria, utilizamos o controle Ribbon Bar, que deve estar em uma janela MDI, e logo chamamos a uma destas funções. Por exemplo, para a categoria, podemos utilizar Insert Category Last e logo como argumento o objeto categoria que temos definido. Por sua vez, para inserir um painel, temos que utilizar a função também do Ribbon Bar Control, que se chama Insert Panel. Pode ser Insert Panel First, Insert Panel Last. O importante são os argumentos também aqui. Por exemplo, para indicar em que categoria vai ser inserir o painel, indicamos como primeiro argumento o ID, o handler ou o identificador dessa categoria. E logo passamos como segundo argumento o objeto Ribbon Panel Item. Algo muito similar para inserir um Large Button dentro de um panel. Necessitamos também basear-nos em uma função do Ribbon Bar Control dentro da janela MDI. Como primeiro argumento da função, o handle ou o ID do panel e logo como segundo argumento, o botão. Bom, começamos a demonstração da execução desta aplicação de exemplo de Power Builder, muito conhecida por muitos de nós. Esta aplicação, como vimos nos slides, tem somente uma categoria que se chama Home. Esta categoria tem 4 painéis e dentro desses painéis, os boards, temos os Large Button que executam as janelas, abrem nossas opções principais. O que poderíamos formular aqui, uma ideia para uma nova categoria, seria uma categoria de elementos favoritos da aplicação, mas para o usuário específico. Por exemplo, o usuário, ao interagir com diferentes opções da aplicação, poderia ir gerando um registro de elementos frequentemente visitados e também poderia manualmente agregar seus elementos favoritos. Um arquivo externo, podemos pegar estes dados
e pode ser guardado em um arquivo ini ou uma tabela da base de dados. E logo através do PowerScript, colocamos no Open da aplicação, da janela, ou nesse caso, por exemplo, estou utilizando uma janela de configuração para inserir manualmente esses elementos favoritos. Se clico aqui, vemos que aqui agregou, inseriu uma nova categoria que se chama favoritos. Vamos fechar e vemos que dentro do favorito temos somente um só painel que tem dois Large Button, um de relatório e outro de configurações. Os botões Large Button são um tipo de controle que requerem um pouco mais de informação do que as categorias e os painéis. Requerem informação sobre o texto que aparece com descrição, também informação do Tooltip Text, que aparecem no momento de passar o mouse pelo controle. Também informação sobre os eventos que se poderiam disparar, por exemplo, ao clicar no controle. Quando se clica, se dispara um evento, e isso temos que defini-lo como propriedades do controle Large Button. Neste caso, vamos trabalhar para este exemplo com Large Button. Então, como poderíamos fazer esta implementação? Em Power Builder poderíamos criar uma tabela e essa tabela definir uma série de propriedades. Para cada controle favorito do usuário, por exemplo, para Large Button seriam as propriedades Tag, Text, Picture Name, PowerTip Text, PowerTip Description e Clicked. Então, neste caso, na janela de configuração, poderíamos capturar a informação que poderia estar em um arquivo ini ou em uma tabela da base de dados. Nesse caso, meu Data Window não está associado a nenhuma tabela, é um Data Window External. Então, criei uma função para capturar os dados e enviá-lo à função de invocação, já no evento Clicked do botão de favoritos. Por exemplo, nesse caso, a função insere primeiro um registro e nesse registro define todas as propriedades e um primeiro Large Button. O tag, o text, digamos a imagem que se vai, o ícone que se vai visualizar as propriedades PowerTip Text e PowerTip Description, o evento que vai se disparar ao momento que o usuário clica, tanto para o primeiro controle como para o segundo controle. Isto pode ser simplesmente um retrieve de uma tabela na base de dados, nesse caso é um Data Window externo. Então temos dois registros para o nosso Data Window. No momento de chamar e inserir em favoritos, vamos ver. Já mencionei que devemos declarar primeiro os objetos que vamos necessitar. O primeiro nível seria uma nova categoria. Então definimos um novo objeto, um Ribbon Category Item. Logo necessitamos um Panel, pelo menos. Então também outro objeto Panel e logo um objeto Large Button. Para inserir uma categoria, assim como um Panel, a figura é muito similar. Para inserir uma categoria, utilizamos o controle Ribbon Bar, que está na minha janela. Chamamos a função, neste caso, quero inserir ao final de todas as categorias. Então, chamo esta função e somente envio o objeto que já tenho instanciado, Ribbon Category Item, que aqui já tem configurado estas duas propriedades. Esta função devolve um ID, um identificador que o Power Builder Virtual Machine atribui em tempo de execução. Esse dado é muito importante porque ao momento que eu quero inserir um painel utilizando a função Insert Panel First ou necessitar precisamente o ID da categoria na qual quero inserir. Por isso que tenho aqui os dados desse ID nesta variável. Finalmente, meu objeto para este painel se chama LRP_Option, com estas duas propriedades suficientes. Já posso inserir o painel ao final da categoria e com esses dois passos, já tenho categoria nova e um painel novo. E logo só falta inserir os dois botões dinamicamente. Crio uma variável DataStore, obtenho os dados dos dois registros na função que vimos. Então tenho o DataStore com dois registros aqui. Algo importante também é esta função dinamicamente também necessitarei saber qual é o ID do painel onde vamos inserir
os Large Buttons. Então, a opção para ajudar a obter esse painel que foi inserido e atribuímos a esta variável que também é um painel. Vai ter uma propriedade que está aqui, vamos pular as outras linhas, mas isto é muito importante. O item handler do painel já é atribuído aqui. Se não tenho esse dado, a função insert large button last não poderá inserir um novo botão, porque não saberá em qual painel inserir. E o objeto large button, que declarei mais acima, large button, recebe o data store cada uma das propriedades ou dos campos de acordo com o registro. Nesse caso, só tenho 2 registros. Então, vai percorrer o for 2 vezes e vai inserir 2 vezes e no final um novo botão com esses dados. Dessa maneira, implementamos este tipo de funcionalidade dinâmica em nossas aplicações. Muito bem, esta é uma demonstração que eu queria compartilhar com vocês, onde conseguimos ver diferentes funções, diferentes classes, que nos permite dinamicamente modificar todo um controle Ribbon Bar e desta maneira ir agregando funcionalidades que podem ser muito valiosas para os usuários finais. Muito obrigado, podem compartilhar este vídeo e até o próximo vídeo.